Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Green Room, o podcast do mundo do marketing focado no universo dos eventos. E hoje a gente está aí gravando uma temporada super especial. A gente está na segunda edição do CMO Summit presencial aqui no Expo Center Norte, na área offstage, onde a gente recebe os speakers e patrocinadores do evento. E eu estou com dois super convidados para falar sobre um tema que é um assunto mega quente, que é a tecnologia aplicada em eventos e feiras. E agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados, Fábio e Alexandre, se apresentarem. Então pode começar. Bom, eu sou o Fábio, eu sou CEO da Dengo, que faz parte do Grupo Pleno, que montou, grande parte aqui do evento. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho disso e também da parte de como o espectador vê o conteúdo, que é trabalhar com imersão, interatividade e gamificação, né? Perfeito. Tudo bem, eu sou Alexandre, hoje à frente da Brasil D.O., negócio novo, contexto novo. Passei meus últimos anos dentro de evento, ou de um lado ou de outro, ou como espectador, porque eu sou apaixonado por estar junto com essa energia, esse fator humano, esse fator não digital, e também executando, criando eventos enquanto a gente esteve à frente da AI Brasil, uma entidade que a gente fundou 3 anos atrás, a partir do momento da chegada massiva da IA generativa, que mudou essa interface e a maneira como as pessoas não técnicas podiam interagir com a tecnologia. A gente está vendo uma guerra enorme aí por atenção, uma demanda por nossa energia, por tanta mudança e um desafio em relação a tempo para fazer tudo que a gente tem à disposição. Então foi isso que eu vivi aí nos últimos 3 anos e estamos aqui de novo para reconstruir, pensando juntos o que vai ser evento daqui para frente. Legal. E aí, já conectando com o futuro, quero saber a visão de vocês sobre o passado. O que de diferente a gente tem nos eventos e feiras hoje que a gente não via há 5 anos atrás ou quiçá imaginaria ter em um evento há 5 anos atrás? Quer comentar, Fábio? Comento. Então, assim, na minha visão, a gente no passado tinha muito a coisa de você ter uma exposição de produto, de marca, você ir mesmo como ir olhar as coisas. Hoje, eu vejo para o futuro, até usando a IA e tudo mais, a gente vê um futuro de mudar isso, né? O patamar hoje é você trazer uma experiência para o público, uma imersão. Então, você ter o telespectador, o convidado, quando chega no stand, ele seja pertencente, que ele se identifique com aquilo que ele está vendo e a marca também comunicar, não só visualmente, mas que ele tenha ali aquela interatividade, que ele consiga tocar nas coisas. Nem sempre o produto precisa estar lá. A gente consegue fazer uma sensação, uma imersão, onde ele esteja, o convidado esteja dentro dessa imersão e interagindo com o produto, com a marca, com tudo que tiver ali dentro da construção de um stand, de um evento, de um pavilhão, enfim. E antes a gente gastava uma grana danada quando era patrocinador, era algo super difícil de medir. A gente falava muito de métricas de vaidade, evento com muita gente, mas com o público errado. O público errado para aquele que patrocinou, conteúdo que não é de atratividade para quem está assistindo, visto que tinha também que atender quem patrocinou, quem puxou, quem liderou aquele evento ali. Isso fazia com que a experiência como um todo não fosse tão legal. Do passado para cá, não é tão antigo, meu cabelo já começou a ficar branco, começou, ou praticamente já terminou. A interação era muito maior e a gente tinha muito menos interrupções. Hoje, por exemplo, quando a gente vai para um palco, ou a gente tenta interagir junto com o celular e com a internet, ou a gente já perde o público. O imediatismo também nos desafiou, tanto em estratégias quanto na própria tecnologia. A captura de informações para a gente ter essas metrificações e a personalização é um desafio o tempo todo, ao mesmo tempo que a gente não pode ter atrito nessa captura. A gente fala muito de que o dado ele não deve ser arrancado. Quando eu falo dado do cliente, ele deve ser merecido. A gente deve fazer algo a título de experiência ou de retribuição que faça com que o cliente ou o fornecedor
queira passar essa informação para que ela seja usada positivamente no futuro e não como a gente saía antes, né? Com a sacola cheia de panfletos que depois iam para o lixo ou com a caixa de e-mail lotada de propaganda sem saber se fazia sentido aquilo para mim ou não. Isso aqui eu estou vendo do passado para o presente e vejo um movimento mais ou menos pendular. A gente teve um momento que éramos todos analógicos e muito presenciais, era onde as coisas aconteciam. Antes de rede social, era assim que a gente fazia para ver, por exemplo, software. Fenasoft atrás, não existe mais feira de software, tudo mudou, mas era lá que a gente via o lançamento de software e era lá que fisicamente a gente comprava um disquete de Windows para levar para casa, aquele prestígio, ser o primeiro, testar antes de todo mundo e encontrar pessoas que não se consegue encontrar em outro lugar. Perfeito. E na visão de vocês, o que o patrocinador mais evoluiu nos últimos anos? Porque a gente vê uma evolução de maneira geral no marketing, né? Até estava consumindo conteúdo ontem, se eu não me engano, que falava que o público brasileiro é um dos países onde o marketing está mais atrelado a resultado direto. Então, em outros países, as métricas elas ainda estão muito conectadas à geração de leads ou a MQL, que são métricas mais básicas, né? E aqui no Brasil a gente já vê inúmeros casos, aqui dentro do CMO Summit, onde o marketing está diretamente conectado com a área de receita e está com uma visão mais de faturamento geral, né? Vocês acreditam que isso também fica evidente na evolução natural dos eventos e feiras, que o público está mais maduro, o patrocinador está vindo com mais vontade, com mais estratégia, com mais dado calculado, avaliando o retorno? Acredito que sim. A gente, né, como patrocinador aqui também do evento, a gente procura entregar tanto um conteúdo mais qualificado, né, especial para o convidado. A gente tenta trazer informações que sejam relevantes, que tenham interesse, porque assim, quando a gente cria um evento nichado, que é específico para alguma área ou algum setor, a gente acaba tendo que ser muito assertivo naquilo que a gente quer comunicar. Se a gente deixa muito aberto, né, o que a gente vai falar, você desprende o pensamento das pessoas e ali você não consegue fazer o retorno do investimento, você não tem o cara ali trazendo um retorno até de contato mesmo, que a gente fala do lead, né? Que é muito mais do passado, a gente era um expositor, mas hoje a gente efetivamente quer comunicar com as pessoas, a gente quer entrar em contato com elas, a gente quer estar próximo desse pessoal todo que está dentro de um evento, de um stand e tudo mais. Então, eu acho que faz muito sentido. Interessante você falar isso de dados dos fornecedores ou do mercado brasileiro. Estive no início do ano na NRF, é um evento de 80 anos, né, salvo engano, nos Estados Unidos, a maior feira do varejo, passa ali mais de 100 países, nacionalidades. Estive há um mês atrás, recente, num evento em Hong Kong também, que é um evento nichado para o mundo das joalherias, joias, desde o insumo na cadeia ali, que é maquinário, pérolas, diamantes, até chegar na área de marketing mesmo, identidade visual, como levar esse conteúdo para a web. E eu fico dizendo que os CMOs estão sofrendo bastante. O desafio para eles está enorme por conta do funil de vendas, que era algo linear, mensurável, que a gente conseguia saber a atribuição de onde veio, porque só tinha uma loja, não existia um site, não existiam tantos canais de comunicação. E agora a gente não sabe onde esse cliente entrou, como ele foi sensibilizado, o lift que ele teve, subiu e desceu, aumentou a consideração, ouviu mais sobre essa marca, ouviu indiretamente. E isso exige muito, com certeza, do fornecedor. E muito antes do próprio evento, né? O evento é a cerejinha do bolo, é o momento que acontece todo o trabalho que você fez antes e, no meu entendimento, é o começo da trajetória, porque você tem que fazer todo o trabalho depois. O que eu acho que a gente precisa ter ainda de evolução é ser mais, de verdade, genuíno e acreditar nessa serendipidade de que se a gente fizer algo verdadeiramente de valor, a gente não vai precisar ficar mais abordando e fazendo tanto push e vai se tornar muito mais um jardim atrativo em que as pessoas vão compreender pela sua
narrativa, pela sua comunicação correta, de que elas devem estar contigo e elas vão levantar o dedo, aquela levantada de mão do marketing dizendo, olha, eu quero, eu me interessei. E isso dentro de exposições no evento é super importante ter tecnologia, demonstração que gere a comunicação rápida, efetiva, massiva, direcionada e eu consiga compreender que aquilo faz sentido para o meu negócio, para levantar a mão e ir atrás desse fornecedor, porque no final da linha também tem que fazer negócio, né? Tem que pagar a conta sem jantar grátis. Exatamente. E assim como o próprio marketing evolui as suas métricas, a gente vai transformando a complexidade do entendimento da jornada de compra de uma maneira contínua, o consumidor ele também vai ficando mais exigente, né? Então aqui a gente está em um evento para 7.000 pessoas, profissionais de marketing, então tudo que a gente está fazendo, a gente está sendo analisado o tempo todo, né? São pessoas que consomem o conteúdo e produzem conteúdos como a gente. Então acho que o nível de exigência do público é maior, então isso exige mais preparação, então aquele conteúdo de palco improvisado, ele não é mais bem visto, ou na internet aquele e-book de 4 páginas contando a capa e a contracapa não é mais bem visto, e as empresas também estão entendendo que muitas vezes ter lá, gerei 30.000 leads e gerei 5 negócios, ou gerei 10 leads e fiz 5 negócios, faz mais sentido. E aí eu tenho visto, principalmente no retorno da pandemia, a carência das pessoas de se conectarem de maneira genuína, e aí encontrando em eventos e feiras nichadas uma oportunidade de encontrar ali suas novas oportunidades de negócio, e não necessariamente em grandes eventos, né? Mas em eventos mais sniper, que a gente chama. Como que vocês têm avaliado esse tipo de questão e como que era no passado e agora? Isso é verdadeiro ou é apenas uma percepção minha? O que a gente tem feito na parte da Pleno, né, em relação a isso, é realmente focar em qualidade. A gente patrocina diversos eventos, mas focar ali, não na quantidade de retorno que a gente vai ter, é realmente você ter poucos leads, mas você ter um retorno efetivo do que a gente ali empreendeu de investimento, mas com esse retorno bem focado e nichado. Para os eventos, né, específicos, né, como esse, que é para um time de marketing e tal, a gente pensa muito nisso também. Realmente aqui é um público que visualiza o que a gente produz, né? Então, desde conteúdo, desde equipamento... Do público exigente, esses são os exigentes dos exigentes, né? Os que criam eventos, os que analisam... Aqui não deve ser fácil a sua entrega, né? Então, aqui tem que ser tudo perfeito. A gente Eles entendem do que estão cobrando, tudo, né? A gente está mostrando para o público que compra o que Dengo, Pleno, né? Produz. Então, assim, a gente tem que realmente ter uma expertise muito grande do que está fazendo. E aqui a gente busca isso. O nicho de um mercado que não precisa ser milhões de leads, mas a gente precisa achar o cliente certo, atender bem e fazer essa entrega de uma forma 100%, né? A gente desaprendeu bastante a se relacionar. Sim. Tanto pela tecnologia quanto pelo próprio acontecimento da Covid que nos colocou enclausurados, que transformou o jeito como a gente se relaciona. E também eu tenho sentido isso, mundo afora, uma vontade das pessoas se relacionarem mais. Eu trabalho muito com a ponte entre negócios e tecnologia. E agora bastante fascinado com o que está sendo possível fazer com Vibe Coding, ou seja, acessar a tecnologia com linguagem natural, numa potência absurda que nos permite fazer tantas coisas através do computador. E isso nos vicia. Para quem tem um hiperfoco aí elevado, você fica mais tempo dentro do computador, você menos quer se deslocar. Leva um dinheirinho do cartão de crédito também. É um caça-níquel aquele negócio, né? É um caça-níquel. Eu acabei de gastar vintão ali agora antes de começar aqui, mas também dá uma performance enorme. Acho que temos uma oportunidade como fornecedores de forçar, ensinar e favorecer essas relações que são muito diferentes. Quando a gente se encontra, se a gente participou desse podcast junto, se a gente se conheceu, teve um momento em que a gente conversou de verdade, apertando a mão, numa roda, em algo que é único,
Porque uma coisa é você mandar uma mensagem por WhatsApp para uma outra pessoa, um grupo de WhatsApp, é um tipo de relação que não tem linguagem corporal, não tem nada disso. É só possível online, é presencial. E quando a gente está em palco também, faz essa curadoria, ter esse cuidado de trazer o que é útil para quem está assistindo, sempre fazer essa pergunta: o que seria impossível de replicar digitalmente? Porque aí eu não precisaria sair de casa. Aquilo que eu vou falar dentro do palco só faz sentido para quem está ouvindo se eu conseguir trazer alguma relação, experiência, reflexão, energia que ele não sentiria dentro de casa. Eu costumo comparar isso entre o trailer e um filme. O filme você pode ir, o trailer você assiste no seu celular, 7 polegadazinhas, e tá tudo bem. E você pode hoje assistir qualquer filme, qualquer lançamento também pelo celular e comprar. Mas é muito diferente assistir no cinema, que falaram que estava morto tempos atrás, depois que chegou o streaming. E tá voltando, né? E voltou com tudo, com experiência. Eu vou com a minha família lá, você deita numa sala especial, tem pipoca, tem janta, você faz um monte de coisas diferentes que antes não É o que a gente fazia. estava falando, que é você mostrar a imersão mesmo, né? Você não é só assistir um filme, é a experiência de você assistir um filme. Em casa é legal? Mas pô, você fazer o passeio, você ir, você levar a família e ter aquela experiência, né? A parte de evento é a mesma coisa, né? A gente mostrar dentro de um stand que é muito mais importante o cara se sentir conectado com aquela marca do que efetivamente ali e olhar um produto ou algo parecido. Né? Essa é a parte que a IA não consegue copiar, porque toda a sua percepção 360 holística, ela vai ser muito profunda e muito mais potente que nós em um monte de coisa, mas eu sou piolho de evento. Eu gosto do evento. A energia do evento, ela é bom, hein? ela é necessária para eu retornar, e eu retorno sempre muito diferente. Esse final de semana eu sou de Goiânia, estava tendo um evento que deu um baita de um trabalho. O retorno depois de 25 anos do Mundial de MotoGP, num autódromo que não tinha todas essas certificações e que teve que trabalhar por 6 meses para organizar tudo. Tem logística, tem o interesse, tem pessoas que vêm do mundo todo, tem as pessoas da cidade recebendo algo totalmente impactante. E eu adoro pegar os bastidores. Eu gosto de ir no ônibus de transporte, eu gosto de pegar minha bicicleta sendo de lá e ficar andando em volta, eu gosto de ver a entrada, eu gosto de ver a saída, eu gosto de sentir a energia e perceber o que eles estão comentando, o que o Uber está comentando, o que ele achou que as pessoas estão dizendo. Isso é de uma riqueza única e indescritível. Tudo que a gente puder trazer no entorno dos eventos, ou também fazer muitos eventos dentro de um, para que as tribos se aglutinem, acho que é super bem-vindo. Perfeito. Eu vejo muito que os eventos, cada vez mais, eles têm essa função de reunir comunidades, né? E aí a gente fala, um big evento de 100 mil pessoas genérico, ou um evento de 10 mil pessoas, que é um número bem considerável, de um público nichado, e dentro desses 10 mil a gente ainda tem vários nichos do evento, né? E aí você comentou que existem algumas coisas que a inteligência artificial não consegue suprir, mas agora entrando um pouquinho na parte de tecnologia e eventos, o que vocês têm visto aí pelo mercado, cases de vocês, que a inteligência artificial está conseguindo suprir a necessidade dentro dos eventos? Aqui mesmo no CMO Summit a gente tem o nosso aplicativo conectado com os palestrantes, então a gente consegue lançar os resumos de inteligência artificial, gerados por inteligência artificial, diretamente no aplicativo, para quem está consumindo um conteúdo em um palco, mas tem outro conteúdo rolando em outro palco e não conseguiu assistir, acessar esse conteúdo depois. Perfeito. Inteligência artificial agiu bem ali porque a pessoa não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que mais vocês têm visto aí no mercado que é bacana de contar? Então, do nosso lado, né, a gente está sempre buscando tecnologia. Então, toda a parte de estrutura, painel de LED, som, luz e tal, a gente busca o produto. Vai na China, né? Eu viajo agora em maio para a China para ver tecnologia, buscar conhecimento. Só que dentro da construção de conteúdo, né, que é o que a Dengo faz, a gente já tem usado muito inteligência artificial mesmo. Como? Desde processos, a gente é um facilitador para a gente de processos, tanto de estrutura, pré-produção, produção, a gente usa mesmo recorrente para criar, vou te falar que a gente consegue criar hoje imagens com IA que já compõem grande parte de vídeos que a gente constrói.
grande parte de imersões a gente consegue já utilizar a ferramenta. É lógico, a gente hoje tem que embarcar diversos modelos, porque uma faz um pedacinho, a outra faz outro pedacinho, então a gente compila tudo isso e consegue editar e colocar dentro de um conteúdo imersivo que fica sensacional. É o futuro? É o futuro. A gente vê como um agregador, como uma ferramenta que vai escalar a produção, que vai tirar alguma mão de obra aí, tanto da nossa área, né, como alguns editores, alguns caminhos, mas eu acho que não tem volta. A gente tem que estudá-la e trazer profissionais que cada vez mais estão interagindo com IA e que conseguem usar tanto essa tecnologia junto com o que hoje a gente tem de mão de obra física, né? O crescimento está gigantesco, né, nessa área. E eu acho que a gente pode olhar pelos dois lados, do convidado e também do executor. Como convidado, eu sempre ando, por exemplo, com uma ferramenta que usa super bem porque se nichou para isso, que é o Cloud. Cloud eu coloco atrás do meu celular, coloco no meu bolso, coloco no meu colo e ele vai transcrever só a parte de conteúdo daquela palestra, que também, se for gravado, hoje é cada vez mais difícil você querer valorar ou segurar um conteúdo que se você só viu no evento não é o maior ativo, né? Mas ainda assim a gente faz, porque vai ter uma conversa, esse nosso próprio bate-papo, uma conversa de mesa que a gente consiga fazer, eu levo e a gente, sempre que possível, que fizer sentido, eu começo a gravar. Por quê? Porque isso me gera todo um histórico e me permite a aumentabilidade. De tudo que a gente conversou ali, faltou conhecimento, faltou conteúdo, faltou profundidade. E de sendo conteúdos generalistas que tem na internet, você pode pedir para ele ampliar e reorganizar muito rapidamente. Você consegue ser muito mais assertivo, né? Absurdamente. Você não tem a meia palavra, né? Você tem ali, você sabe o que você tem que seguir, né? E as correções é muito mais rápida. E as correções das bobagens que a gente fala, da gente não ter verbalizado da maneira correta. Então, esse é do ponto de vista de quem está assistindo. De quem está produzindo, foram 3 anos aí trabalhando esse letramento de IA, porque a minha área de formação é computação. Brinco que sou um dev, ou era até agora há pouco assintomático, porque eu sempre fui para a área de negócio, apesar de conhecer a parte técnica. Existe a IA há 70 anos já. Não existia capacidade de processamento e algumas outras coisas que vieram muito recentemente. Armazenamento, volume de dados, etc. Mas a gente falava muito de IA preditiva e IA prescritiva. Isso é para uma demanda, para um pedaço. Por exemplo, quem faz eventos muito grandes, shows, por exemplo, 70, 80 mil pessoas, você consegue trabalhar um volume massivo de informações e começar a compreender comportamentalmente o que você deve fazer, o que vai acontecer. Sobre captura de dados e de informações. Alguns dados são aqueles que você dá, mas e o dado de movimentação? Uma câmera que está filmando onde as pessoas estão andando mais, em qual momento, em que tipo de conteúdo. Mapa de calor, né? Mapa de calor, em que tipo de conteúdo ela prestou mais atenção e deu mais tipo de resultado. Aquele medidor que vocês costumam usar ali para saber se a pessoa entrou ou não. Então, são tantos insights que você mistura com a última, que é a IA generativa, em que você faz um brainstorming. A partir desse tanto de informação, eu não sei nem o que tem de legal, o que você achou de legal. Isso é de uma riqueza também, única, e antigamente era acessível apenas para grandes e para poucos que contratavam grandes consultorias para fazer esse tipo de estudo ou de pesquisas. Isso hoje tudo demorava meses, né? Demorava meses e não tinha profundidade e ampliação, né? E dependia também muito da resposta e do retorno, muitas vezes enviesado e distorcido de formulários de respostas, em que responde aqueles que estão muito felizes e aqueles que estão muito insatisfeitos são os que mais respondem. Toda aquela parte do meio pulava, não respondia, a gente não capturava um bocado de insight que era necessário. Sim, e no meu caso, eu sou diretora de marketing da TD, então as metas que compõem venda de ingresso e divulgação do evento, elas ficam ancoradas no meu guarda-chuva. A inteligência artificial gerou uma capacidade de escala de produção que é bizarra com a quantidade de profissionais que a gente tem hoje. Assim, se alguém me contasse que há 3 anos atrás que a gente teria produzido a quantidade de peças que a gente colocou na rua num período de 4 meses, eu diria, é impossível, não tem como. Então, a gente
está num ciclo aí de 6 meses de divulgação intensa de CMO Summit, a gente tranquilamente produziu mais de 3.000 peças de design. E ficaram bons, eu vi, ficaram bons. Com 3 designers, né? Não substitui o design, precisa desse olhar clínico, eles que criam, e um copywriter. Ela aumenta o que você é e o que você tem. Ela não é algo muito útil para criar do zero, apesar de que está ampliando algo muito perigoso que dá um podcast inteiro, que é a preguiça cognitiva. Preguiça cognitiva é de você terceirizar, ou seja, ter uma ferramenta que faz algo legal, que depois que você usa por muito tempo, ou que muita gente está usando e você começa a assistir, você vê que é pasteurizado, Sim. é cinza, quando você mistura todas as cores o tempo todo, você não cria nenhuma arte, você começa a criar coisas muito iguais. E aí eu falo que é uma divisão também dessa inteligência artificial para 2 mundos. Uma é para você produzir o resultado final e ele já ser o entregável. Mas a outra é para ser o seu assistente, para ser a sua potência lateral para que você faça os estudos, as entregas necessárias, o que era inviável antes. No momento que eu estou hoje com um domínio relativamente interessante das ferramentas, e eu digo também que é interessante separar, você usar não significa que você é um especialista em IA. Sempre corrijo quando colocam isso no meu título. Não sou especialista, sou um user de ferramenta. Uso bastante um monte de ferramenta, até que cada dia tem uma nova. Quando a gente usa isso daí, a gente já é capaz de fazer o que era impossível. E eu aumentei tanto essa produtividade que eu quero ensinar para mais funcionários, contratar mais gente ao invés de demitir, porque é possível refazer o mundo. E tem muita coisa por refazer. Perfeito. E para isso requer capital intelectual, né? Então não dá para acreditar que a IA vai fazer o trabalho sozinha. Ela precisa de direção, correção. Ela vai fazer tanto e tão fácil, né, que virou, perdeu valor. Ou seja, se todo mundo tem, comoditizou. E aí, cadê o diferencial? Se todo mundo acessa uma ferramenta que produz um monte de conteúdo e todo mundo posta muito facilmente no LinkedIn automaticamente o conteúdo toda manhã, isso perde o valor. E aí, onde é que está o diferencial? Hoje desse público, né, que usa comumente, a gente percebe pelos posts e tal que é IA, né? A gente... e qual que é a sua reação? Eu vejo que tá todo mundo, né, nessa tudo meio igual, né? Tudo meio igual, porque todo mundo tá meio que do mesmo caminho. Mas quando a gente parte para uma coisa mais profissional, que no seu caso de fazer tanto conteúdo pro evento, a gente tem que ter o toque humano, que a característica do conteúdo, da diagramação, vem de um bom briefing, de uma boa conversa com o cliente, do entendimento. E a IA, na verdade, ela cria de diversos caminhos, né? Então a gente tem que saber, assim como um profissional, né? Tem que saber direcioná-lo para chegar no resultado desejado. E aí, quando a gente fala sobre inteligência artificial aplicada aos eventos, como que vocês visualizam a entrega de dados para o patrocinador daqui para frente usando inteligência artificial? Então, a gente comentou um pouquinho sobre mapa de calor, coletor de dados, resumos em IA, mas vocês conseguem visualizar outras oportunidades, ideias criativas que ainda não estão sendo tão bem pensadas, porque acaba sendo um recurso que você precisa investir tempo, energia e vai se especializando, né? A cada edição de um novo evento você vai ficando mais esperto em como aplicar a tecnologia à experiência. Mas o que vocês têm visto assim que ainda está latente, que tem muito a crescer? A parte do evento como um todo, eu vejo que vem um facilitador aí, até na parte de credenciamento. É sempre um gapzinho nosso de botar esse povo todo para dentro sem ter fila. Às 8 da manhã, né? Às 8 da manhã, todo mundo sem tomar café. Então, assim, eu acho que vai ser um grande facilitador de usar a IA para isso. É um dos pontos, né? E voltando para a parte de produção de conteúdo, eu acho que vai ajudar muito na questão da imersão, da interatividade, que eu puxo um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, que é você realmente usar a IA para a construção de conteúdos personalizados ali na hora. Com a inteligência artificial, a gente consegue brincar com isso real time, né? Eu acho que está faltando um olhar
para a gente falar menos e capturar mais. Imagina que a gente aproveitou, a primeira coisa que despertou e que aumentou massivamente foi a produção de conteúdo. O que está faltando é de gente para consumir o conteúdo. Perfeito. E a gente é capaz de fazer conteúdos muito bons. E você que produz, você se apaixona pela obra e quer passar para as pessoas. E quando a gente começa a medir, você consegue escrever um livro por dia, as pessoas não estão lendo. Ainda mais porque as outras 80 pessoas que ela tem boas relações também estão escrevendo um livro por dia. E você tem 5, 6 ferramentas digitais aí, redes sociais, produzindo mais um monte de conteúdo. E aí, para tentar essa luta de sangue aí, transformam em shorts de 15 segundos, de 30 segundos, para tentar lutar pela sua atenção. A luta da audiência, né? Como é que você busca isso? E aí, por exemplo, quando a gente está num evento desse aqui, eu deixo a ideia para vocês que têm a tecnologia, que estão na organização, se a gente tivesse um botãozinho só para fazer o LGPD do tipo, o que eu vou falar agora, conforme o meu QR Code, está autorizado, estou dando check, ok. Ou com uma câmera em que faz esse reconhecimento, deixe seu recado, deixe sua mensagem. Dentro dessa mensagem, o que era impossível antes ou impraticável era a gente lidar com dados semânticos, a gente lidava com dados sintáticos. Quando quem tem cabelo branco sabe que a gente começou as buscas no KD, ou seja, se você errava uma letra, ele não encontrava. Hoje você erra metade e ele entende que você está querendo procurar. Assim é com essa multimodal. Você pode pegar um áudio de todo mundo, seja do que foi, capturar com perguntas ao longo do evento que levem você a fazer pesquisas e que a pessoa queira responder. Isso serve tanto para uma pesquisa de uma pessoa e você analisar, quanto com o metadado. As pessoas participaram ou não, quantas participaram, em qual momento que cada aconteceu. A gente já viu, pelo menos no Brasil, a linguagem por áudio, ela sobrepôs a escrita, né? É muito mais áudio que os nossos conhecidos mandam no WhatsApp do que texto. E eu estou vendo isso muito pouco nos eventos. Muito pouca captura da audiência se comunicando. Eles entram e do jeito que eles entraram, eles saíram sem deixar quase nenhum output. Legal. E agora a gente está caminhando aí para o final, os nossos 8 minutinhos finais. Ainda dá para a gente falar bastante coisa, mas eu queria entrar um pouquinho no âmbito dos negócios. Então a gente passou pelo passado e futuro das feiras, presente e futuro das feiras. Começamos um pouquinho sobre tecnologia aliada aos eventos e agora eu queria bater um papo sobre negócios mesmo. Como que vocês imaginam que um evento ou uma feira que dura 3 dias do ano consiga gerar retorno o ano inteiro para expositores e valor o ano inteiro para o participante para ele querer retornar no outro ano? Qual a visão de vocês sobre isso? Do nosso lado, né, o que eu penso é a gente criar conteúdo, né? Imagina um evento como esse que a gente está, você criar a quantidade de conteúdo que a gente está criando, que é o que você falou, como que a gente consegue absorver tanto conteúdo. Então, assim, você tem o ano para conseguir se apresentar e mostrar esses conteúdos, né? Então, uma plataforma, a gente conseguir divulgar isso de alguma forma, eu acho que é importante. E em relação à parte de estar no local, eu acho que é fazer pequenos eventos também nichados durante o ano, que você consegue buscar um público mais efetivo, um conteúdo mais direcionado, que é a gente, de repente, passar de um público de 7 mil para eventos de 100, eventos realmente que tenha um conhecimento no foco no seu negócio, no meu negócio, que a gente consiga ali amarrar, né, esse network para gerar receita, né, ROI para todo mundo. Existe uma órbita em torno desse grande dia ou desse grande momento do dia ou dos 3 dias que o evento acontece. Então, ele dura realmente um ano. Nessa organização de um evento que a gente fez para 15 mil pessoas e foi decidido meio rápido, 6 meses pareceu um dia de tanta coisa que a gente precisa fazer. A gente começa a se relacionar com os palestrantes, a gente precisa ter curadores. Esses curadores são diários, então você começa a ter evento que discute o próprio evento. Dentro disso daí você escolhe uma pauta, você faz um hackathon para resolver um problema, cria-se essas relações.
Mas a mensagem que eu queria deixar, tendo trabalhado o último ano com negociações enterprise, ou seja, vender tecnologia que não é low touch, né? É difícil, é uma venda complexa, não sai de uma mensagem e uma tomada de decisão se você vai trocar de data center ou não. A conexão que leva aos negócios, na maioria das vezes, é pelo CPF. Ouvi um negócio legal na NRF dizendo, cara, não se preocupe, 90% das pessoas estão olhando para ela, se preocupando em como elas vão ser percebidas. Então, ela nem está vendo se você está com a roupa do avesso ou não. E está todo mundo se preocupado com isso. Então, relaxa, se joga, cria a sua relação. E segundo, o papo costuma ser bom na rua, no almoço, na brincadeira, no café, e descobrindo que os filhos estudaram no mesmo lugar, que você viajou para o mesmo lugar, que as suas esposas gostam da mesma coisa, que você tomou vinho, não sei do que. Quando você cria essa relação e um vínculo que é natural, você dá um jeito de fazer negócio. E a gente precisa tentar favorecer... O nosso de achar que já se conhece, né? Poxa, é diferente a conversa, porque no futuro a gente vai querer que a negociação dê certo. E quando a gente não tem o vínculo, a gente dá um jeito de procrastinar, postergar, arquivar, não ler, não responder, algo que poderia ser muito bom. E aí, por fim, todas as pessoas que cobram algo, elas deveriam fazer o possível para entrar num game com skin in the game. Ou seja, se nós dois ganharmos, ou seja, se eu te der algum ganho, eu quero um pedacinho disso daí. E se eu ganhar muito, deixa um pedação. Mas se eu também ganhar pouco, eu vou te cobrar pouco. Isso favorece a confiança e o risco, porque senão a gente fica muito na narrativa, naquele estigma negativo do marketing, que é o marqueteiro, aquele que vende um canto da sereia, que faz as pessoas acreditarem que a gente sabe que não vai colocar isso de pé depois, e depois vai gerar frustração. E aí, com certeza, não vai ter a intenção de fazer o próximo ano. Fica só na conversa, né? A gente não leva para frente, acaba num relacionamento. Acaba ali. Mas a verdade vai aparecer e a conta vai bater na porta. Sim. E ela tá aparecendo, né? Tanto que o público Mais rápido do que nunca. Exato. Você falou sobre o público estar muito evoluído. Acho que o público evoluiu numa velocidade muito maior do que todas as empresas. A empresa tem uma entropia, uma velocidade que é diferente. A pessoa pode tomar uma decisão hoje, se alterar e exigir. Empresa, por mais que você queira fazer uma mudança, cultura, você vai ter que passar por áreas, depois você volta e fala, olha, eu vou resolver o meu, garantir o meu, fazer as minhas métricas de validade, mostrar que eu entreguei SQL, MQL, porque estão me cobrando isso, eu trouxe coisas que estão levando as pessoas à consideração, mas ainda não chegamos, não foi medido e eu estou em risco. Isso é importante para outra área, então as empresas continuam cheias de silos e não sei se isso vai mudar tão rapidamente. Também não sei. E agora, minutinho final, papo rápido, se vocês pudessem viajar no tempo, daqui a 5, 10 anos, eu quero que vocês comentem uma coisa que vocês querem que não exista mais em eventos e uma coisa que a tecnologia vai ajudar e que vai ser indispensável para um evento daqui a 10 anos. Bom, começar como indispensável é o relacionamento, né? A gente tem que estar junto. Eu acho que os eventos vão acelerar, a gente não vai parar, né, pelos estudos aí que a gente vê e tudo mais. E o que eu não gostaria que tivesse em evento, essa é complicado, hein? A pergunta é boa. Fala você que eu vou pensar aqui, eu joguei para você. Boa estratégia. Bom, o que eu acho que a gente precisa ter logo, e não necessariamente com tecnologia, é uma garantia da nossa integralidade. E isso já está em alta. Saúde, principalmente, relaxamento e natureza. Quando eu falo de natureza, não é o abraçar algo, é o seu natural. Onde a gente não precisa estar com armadura ou se vestindo de uma figura que não é a real, isso atrapalha, bloqueia, trava e faz aquele que estava natural perder a sua naturalidade. E aí as conexões passam a ser muito superficiais. E a outra coisa também que precisa ser trabalhada é a não necessidade de você mostrar conhecimento daquilo que você não tem ou que nem deveria ter. Assim como começaram a exigir que as pessoas soubessem tudo tecnicamente de inteligência artificial, como se alguém que estivesse fazendo
a graduação em medicina tivesse que ser capaz de fazer uma cirurgia neural para uma doença nova. Essa exigência fake e a produção do conteúdo especialeigo fake vai ser super legal se a gente não for forçado e entrar nessa inércia de produzir o que não precisa. Perfeito. Chegou a pensar? Pensei, não cheguei muito bem a essa conclusão do que não ter, mas eu acho que essa ânsia, né, da informação, eu acho que hoje a gente está um pouco perdido, né, com esse momento que a gente está vivendo. É informação para todo lado, a gente não sabe muito bem se é verdade, se é mentira. Eu digo de conteúdos, né, criados, sem falar de política, nada, né, conteúdos que a gente vê do dia a dia. Então eu acho que para o futuro eu gostaria que isso tivesse uma curadoria melhor, que não existisse tanto esse momento de... Eu tenho um filho pequeno, né? Então a gente fica muito preocupado com o que as pessoas estão vendo. Os excessos e a quantidade de ruído. Né? São muito complicados. É eu muito penso ruído. muito nisso. É muito ruído, é muita informação. Você não sabe se é correto ou não, que caminho muita seguir. desinformação também, né? Muita. Amplificou o acesso e qualquer um tem voz. E se a pessoa for persuasiva, convincente, passa muita mentira envelopada de verdade. É exatamente isso. Perfeito. Pessoal, obrigada. Esse foi mais um episódio do Green Room. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei conversar aqui com o Fábio e com o Alexandre. Tirei muitos insights que com certeza eu vou aplicar aqui no nosso próximo ciclo de campanha do CMO Summit 2027. Obrigada e até o próximo conteúdo.